Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, né? Este é o quarto áudio sobre 1 Coríntios 9. E agora vamos para a segunda parte de 1 Coríntios 9, porque nesta segunda parte temos Paulo explicando o motivo pelo qual ele abriu mão dos seus direitos de receber salário daquela igreja, e ele faz isso para que simplesmente o evangelho chegasse ao coração daqueles irmãos. Ou seja, Paulo que plantou esta igreja em Corinto, Paulo viu que aquelas pessoas para quem ele falava eram tão avarentos, tão suvinas, tão mão de vaca, que Paulo simplesmente disse: olha, vou ter que abrir aqui mão do meu direito para ver se o evangelho chega a esse povo. E você sabia que Paulo, inclusive depois, na segunda carta de Corinto, aos Coríntios, né, 2 Coríntios, ele simplesmente chega ao ponto de pedir perdão por ter aberto mão dos seus direitos. Ele diz, inclusive, que fez mal, que deveria ter cobrado daquele povo suvina, mão de vaca, o salário que ele tinha direito. Não, pastor, tá falando sério? Tô. Primeiro, vá para 1 Coríntios ainda, capítulo 9, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso, para que assim se faça comigo. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui em cima, que está no versículo 14, o resumo, onde Paulo diz, assim ordenou o Senhor, assim também ordenou o Senhor. Ou seja, quem no Antigo Testamento trabalhava para Deus, vivia e era sustentado pelo povo e para a obra de Deus, assim também ordenou o Senhor, que quem no Novo Testamento anuncia o Evangelho, viva do Evangelho e seja abençoado pelo povo para quem o Evangelho está sendo anunciado. Ou seja, eu, Paulo, que anuncio o Evangelho, eu vivo no Evangelho e vivo do Evangelho, e eu tenho o direito de receber. Mas, versículo 15, mas eu não quis me utilizar deste direito. E estou escrevendo, não é para cobrar de vocês, não. Ou seja, olha o versículo 15, mas eu de maneira alguma usei deste direito e não escrevi isso para que assim se faça comigo. E aí Paulo fala algo duro, olha o que ele diz, porque melhor é morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Eu prefiro morrer que receber de vocês alguma coisa. Meu Pai eterno, meu Deus do céu, como Paulo era pesado. Ele não pegava simples, não. Mas pastor, peraí, você disse que ele, em 2 Coríntios, jogou de novo na cara da igreja que eles eram avarentos, que eles eram sovinas, e inclusive pediu perdão por não ter cobrado o seu salário? Tá falando sério? Tô. Vá comigo para 2 Coríntios. Não vou entrar em detalhes porque nossos amados irmãos de Lusiânia é que vão trabalhar com 2 Coríntios. Em Lusiânia temos 4 igrejas e 2 igrejas dentro realmente de Lusiânia, uma no Jardim Gá, que é distrito de Lusiânia, e outra no Parque Santa Fé, que é também ali um bairro de Lusiânia. Temos 4 igrejas em Lusiânia, são nossas igrejas, são nossos irmãos, nossos pastores amados, e eles vão trabalhar com 2 Coríntios. Mas eu quero só ler para os irmãos uma parte de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Diz assim, versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, pelo fato de não ter cobrado de vocês o que era meu direito, eu pequei?
me humilhando, inclusive, porque eu sabia que vocês eram um bando de suvina, mão de vaca. Olha o versículo 8. Outras igrejas despojei, ou seja, eu que estava trabalhando no meio de vocês e tinha o direito de receber de vocês o salário, eu peguei dinheiro de outras igrejas, porque vocês são mão de vaca. Outras igrejas eu despojei para servir a vocês, recebendo dessas outras igrejas salário. Salário. E quando eu ainda estava presente convosco e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado, ou seja, eu padecia necessidade, mas não pedia nada para vocês, porque eu sabia que vocês amavam o dinheiro. Olha o versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, ou seja, eu não quero dinheiro de vocês coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque tinha gente na igreja de Corinto dizendo que Paulo só queria o dinheiro deles e que Paulo não era apóstolo. Aí no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo ainda desce o sarrafo dizendo exatamente assim no versículo 12, 2 Coríntios 12, 12. Ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, Paulo está dizendo, se alguém pode e sabe que eu sou apóstolo, esse alguém é vocês. Se alguém pode ser testemunha do meu apostolado, esse é vocês. Agora olha o que diz o 13. Porque em que tendes sido inferiores às outras igrejas, vocês aí de Corinto, a não ser pelo único fato de eu mesmo não ter sido pesado a vós. Ou seja, vocês estão em posição de igualdade com todas as outras igrejas. Agora, em relação às outras, vocês têm um ponto que são inferiores. O fato de não terem pagado o meu salário e eu não ter sido pesado a vós. Aí ele diz, então me perdoem esse erro que eu cometi. Me perdoem esse erro de não ter cobrado o meu salário de vocês. Mas é porque eu sabia que vocês eram muito suvinas. Eram muito suvinas. E o versículo 14 ainda diz, eis que eu estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E pode ficar tranquilo, eu não vou ser pesado não. Eu não vou cobrar de vocês o que eu tenho direito, porque eu não busco no meio de vocês o que é vosso, mas eu busco o coração de vocês. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu, como seu pai, não vou pegar nada de você, não. Pode ficar. Fique tranquilo, versículo 15. Eu, de muita boa vontade, vou me gastar e deixar me gastar por causa de vocês. Não sejam preocupados com essa viagem. Versículo 16. Porque se eu não fui pesado antes, agora muito menos eu vou ser pesado. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu não sabia onde botar a cara, né? Eu não sabia onde botar a cara. Aí, voltando para 1 Coríntios, capítulo 9, dá para entender porque Paulo, no versículo 15, diz, mas eu não quis nenhum desses direitos. E pode colocar uma coisa na cabeça, prefiro morrer que cobrar meus direitos. Olha o versículo 16 como é pesado. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Fica tranquilo, eu faço isso de boa mente. Fique tranquilo, eu não perderei meu prêmio e simplesmente eu já tenho tudo que eu preciso no meu Senhor Jesus. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dando um exemplo a essa igreja sobre um dos maiores problemas que eles tinham. Eles viviam num mundo tão jurídico, tão cheio de direitos,
com brigas entre eles, aonde muitas vezes essas brigas iam acabar simplesmente nos tribunais. E Paulo olhava para eles e dizia: vem cá, não dá para perder não, não dá para perdoar o irmão, não tem ninguém aí dentro que possa simplesmente cuidar e julgar os problemas de vocês. Paulo, inclusive, no capítulo 8, que antecede esse aqui, Paulo chega e diz: rapaz, pelo amor de Deus, você que tem uma consciência maior, seja longânimo com o irmão que tem uma consciência menor, rapaz. Eu sei que tudo é possível, mas não vai fazendo tudo que dá na cabeça. Tenha misericórdia, se limite em razão dos outros. E aqui ele dá um exemplo pessoal sobre a vida dele e a limitação que ele mesmo se impôs no tocante aos seus direitos, abrindo mão da sua liberdade de cobrar os seus direitos para que o amor existisse entre os coríntios e o evangelho chegasse lá. Irmãos, que exemplo fantástico! Que exemplo fantástico! Olha que interessante. O versículo 19, ele diz assim, de 1 Coríntios 9, porque eu, sendo livre para com todos, eu resolvi, sabe o quê? Não cobrar meus direitos e me fazer de escravo de vocês para ganhar vocês ainda mais e ganhar ainda mais no tocante ao evangelho. Olha o versículo 20, olha, eu me fiz com os judeus, judeu para ganhar judeu. Você que está debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar você que está debaixo da lei. E os que estão sem lei, eu simplesmente me fiz como quem não estava debaixo da lei, para ganhar os que estão sem lei. Pastor, peraí, aqui Paulo está dizendo que vale a teologia do camaleão. Você já ouviu falar da teologia do camaleão? Que é aquele crente malandro que no meio dos incrédulos se comporta como incrédulo. No meio de crentes se comporta como crente. Ainda diz na cara de pau, não, se Paulo se fez de judeu para ganhar judeu, e se Paulo se fez de gentil para ganhar gentil, então eu posso viver como eu quero. Não, 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 não. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou estrategista. Se eu sei que estou no meio de judeus, eu então não vou abrir mão da verdade, mas vou pegar a pregação e adaptar ao ambiente que eu estou. É por isso que eu, Paulo, quando vou falar com judeus, eu falo dos patriarcas, eu falo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu converso com eles e eu os levo a Cristo. Agora, quando eu estou no meio dos gentios, adianta eu pregar como se eu estivesse pregando para judeu? Adianta eu falar de Isaac, Jacó? Eles nem sabem que Isaac, Abraão e Jacó e lei existe. Quando eu estou diante dos gentios, eu faço aquilo que eu fiz no Areópago, lá em Atenas. Eu vou conversar sobre os grandes filósofos deles, as grandes filosofias deles, os deuses dele, e vou apresentar o meu Deus. Paulo não abria a mão da verdade. Agora é lógico que Paulo adaptava-se ao local onde ele estava para levar a verdade. É isso que ele está dizendo aqui. A mesma coisa fez Cristo. Cristo, quando estava conversando com o doutor da lei, você se lembra, Nicodemos? Cristo falou teologicamente com aquele homem. Agora, ele mal sai de Jerusalém, anda um pouquinho, chega no poço de Jacó, está cansado, e ele vê uma samaritana, uma mulher, que de teologia tinha quase nada, que era simples, que era samaritana, que era a mulher, e ele simplesmente conversa com ela, não sobre nascer de novo. Ele conversa com ela sobre água, sobre me dê água, e aí vai conversando, até ganhar aquela mulher, e aquela mulher traz simplesmente Samaria todinha para Cristo. A gente não é crente camaleão, e aí, quando está na festa de um incrédulo, se comporta como incrédulo para ganhar incrédulo, de maneira alguma. A gente está entre os incrédulos, a gente é crente. A gente está entre crentes, a gente é crente. Agora a gente adapta o evangelismo sabendo e tendo consciência do mundo deles para pregar o evangelho sem abrir mão da verdade. Eu não abro mão de ser crente para ganhar o descrente. Eu continuo crente. O que eu mudo é o método, a forma de abordagem, o jeito
como eu falo, eu não vou falar necessário te é nascer de novo. Eu vou conversar com ele, eu estou vendo que ele está vendo futebol, começo a brincar com ele. E o seu time? E aí, como é que você está ganhando? Poxa vida, os atletas, né? Poxa, o dinheiro. E aí, quando ele mal viu, eu meto Jesus ali no meio, levo Jesus e eu levo a presença de Deus. Entendeu? Inimigo, o indivíduo está bebendo. Aí eu vou sentar e beber com ele para poder falar de Cristo? Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte: você viu que o seu primo está lá, né, na bebida, feliz da vida, aí você conversa sem beber, sem destratá-lo, e aí você diz: rapaz, você sabia que tem uma bebida que é maravilhosa e que gera na gente vida e vida fantástica e alegria que não acaba mais? Porque a cerveja aí que você está bebendo vai te dar dor de cabeça depois, uma alegria passageira. Aí ele: rapaz, então me fala dessa bebida. Aí tu entra com Cristo. Você entendeu? Isso é que é estratégia. Não é ir beber com um cara para depois falar de Cristo, de maneira alguma. De maneira alguma, é estratégia. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo não é crente camaleão com a tese da teologia camaleônica para ganhar o mundo. Não, de maneira alguma. A gente é crente. Agora a gente aproveita as estratégias e, de maneira diferente, sabe falar com as pessoas. Você não vai evangelizar uma criança como evangeliza um adolescente. Você não vai evangelizar um adolescente como evangeliza uma idosa. Acorda, meu amigo, é isso que Paulo está falando. Agora, olha o que Paulo diz. Paulo diz que pelo amor àquela igreja, ele abriu mão de receber o seu salário em razão de saber que aquela igreja era suvina, era mão de vaca aquele povo. E aí ele, de alguma forma, abre mão dos seus direitos. Por isso que ele termina dizendo lá no versículo 23, eu faço isso por causa do Evangelho, para que vocês também participem do Evangelho. E olhe que interessante, olhe que fantástico. Veja comigo que ele se utiliza agora do exemplo do corredor e do exemplo do lutador para justificar a ação dele. Ele diz o seguinte nos seguintes versículos. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Né? E o versículo 25, e todos aqueles que lutam, eles simplesmente se abstêm para alcançar uma coroa simplesmente corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí ele vem dizendo no versículo 26, pois assim eu também, eu corro, assim eu também, eu luto, é o que está no versículo 26, pois assim eu corro, não como de forma incerta, e combato não batendo no ar, mas eu simplesmente, versículo 27, subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, pregando, eu não venha a ser, de alguma forma, desqualificado. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, assim como um corredor deixa de comer uma série de coisas gostosas e maravilhosas para sempre ter energia e correr e vencer na corrida, e assim como um lutador simplesmente abre mão de, por exemplo, noitadas e orgias terríveis que o seu dinheiro podia dar para sempre ter energia e ter força para poder lutar, assim como todo mundo abre mão de alguma coisa para alcançar as suas grandes finalidades que querem, eu também abri mão no meio de vocês de receber o dinheiro que eu tinha direito para alcançar algo maior, o evangelho no meio de vocês. Por isso que eu me fiz tolo no meio de vocês, seus tolos, para ganhar vocês tolos. Já que para vocês o dinheiro era tudo, então ótimo, eu abri mão do meu direito de receber
todo esse dinheiro. Então, olha que exemplo maravilhoso é o apóstolo Paulo. No exemplo da liberdade cristã, ele que tinha falado para todo mundo no capítulo 8 todinho, que era para restringir sua liberdade, que era para viver olhando para o irmão mais fraco, ele dá a prova agora de que ele abriu mão de uma série de direitos para simplesmente o evangelho chegar aos irmãos ali de Corinto. Então, meus amados irmãos, tomemos cuidado para que o evangelho não seja obstaculado por cada um de nós. Vamos contribuir, vamos louvar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas, simplesmente de todo o nosso coração, para que aqueles que estão no Evangelho vivam do próprio Evangelho, para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus vos abençoe. Amém. E até amanhã. Amém.